Romanos capítulo 7, de 1 a 6, diz assim a palavra de Deus: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos, segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servirmos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Senhor, tenha misericórdia de nós e nos faça enxergar o Teu Evangelho, nos traga luz para entendermos a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito, poderoso Espírito, trabalhe no nosso coração agora para a glória do Teu nome, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Quem tem medo de marimbondo? Você tem medo de marimbondo? Já levou mordido, picado de marimbondo? Quem já levou picado de marimbondo, levanta a mão. Eu já levei várias. Que maravilha, né? Que delícia. Quando a gente vai buscar aquela manga lá no alto do pé, que ela está brilhando de amarela e o marimbondo vem em cima da gente, lá em cima. Eu já tive essa experiência. Demorei quase um dia para subir no pé de manga. Cheguei lá em cima, eu enfiei na manga assim, eu desci o marimbondo, aqueles amarelinhos, agarrou no cabelo, eu desci em 3 segundos. Né? Algo que eu demorei mais de 20 minutos para subir. Fala, meu amor. Vixe, ó, o marimbondo picou aqui. A cigarra tá quietinha, irmãos. Não se tem cigarro aqui, já foi para lá, tá? Não é nada demais, não. Mas presta atenção. Você tem medo de marimbondo? Tem. Por quê? Porque ele pica. Porque tem ferrão, né? Você tem medo de borboleta? Vocês não valem. Para ilustração, vocês não valem. Né? Borboleta. Mas borboleta é um ser que não é repugnante, é até atrativo. Você se encontrar numa emanação de borboletas assim, num pasto verdejante, né? Parece até você correndo lá, parece até cena de filme, aquela coisa hollywoodiana, aquelas borboletas cintilantes voando. Nós temos medo de marimbondo, porque marimbondo tem um ferrão, marimbondo provoca dor em nós, provoca até morte, dependendo se você tem alergia, se você tem picada de marimbondo, a gente morre por causa disso. Mas e se os marimbondos todos da terra fossem transformados em borboletas? Ia ser muito melhor. O mundo ia ser mais colorido, mais bonito, e nós viveríamos até mais empolgados com essa beleza toda sendo mostrada em nós. O que isso tem a ver com o nosso texto? Você deve estar pensando, né? Tem muita coisa a ver. Eu quero que os irmãos percebam uma coisa. Porque esse texto está falando aqui de uma situação que está sobre todos nós, de um grande marimbondo que está sobre todos nós, que é a lei de Deus. A lei de Deus está sobre cada pessoa que está aqui, não está aqui, que está lá na China, na Indonésia, não interessa onde ela está, se ela já viveu ou se vai viver. Qualquer ser humano nesta galáxia está debaixo da lei de Deus. E a lei de Deus tem um grande ferrão, tem um grande aguilhão que mata todo mundo que ela fica em cima. Entenderam? Todo mundo está debaixo da lei de Deus. E a lei de Deus é uma comparação bem
grossa, bem grosseira, mas para entender. É um grande marimbondo que tem um ferrão muito grande que pica todo mundo e mata todas as pessoas. Todos nós estamos mortos diante de Deus, porque Deus tem uma lei sobre toda a humanidade, e esta lei que está sobre toda a humanidade fala para toda a humanidade assim: olha, vocês não conseguem cumprir esta lei, e por isso vocês não podem me agradar, vocês estão mortos em seus delitos e pecados. Romanos capítulo 3, versículo 19, deixa isso muito claro para nós. Toda a carta de Romanos é escrita para mostrar, em primeiro lugar, isso a todos os homens, que foram os primeiros leitores dessa carta, de que todos estão debaixo da lei de Deus, quer sejam judeus, quer sejam gentios, e todos estão mortos. Porque a lei diz, quando ela é promulgada, ela aponta o erro. E ao apontar os nossos delitos, ela mostra para nós: estamos mortos. Nós somos picados pela lei. E aqui diz, Romanos 3,19, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca. E todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse pequeno trecho de Romanos. Se você continuar lendo todo o capítulo 3, ele vai discorrer sobre isso e vai afirmar de várias maneiras que todos estão debaixo da lei. Todo ser humano nasce debaixo da lei de Deus. E ao nascer debaixo da lei de Deus, ao se encontrar com essa lei, ele descobre: eu pequei. Porque a lei de Deus revela o caráter de Deus, revela a santidade de Deus. E diante dessa lei promulgada, a gente descobre que a gente não é tão santo quanto a gente acha que é, tão perfeito quanto a gente supõe ser. Porque ao ler, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, nós todos aqui, inclusive eu, caem nessa aí. Acaso você já ficou com alguma coisa que não te pertence? Um clipe de papel? Acaso você já desejou mal a alguém? Ah, pastor Lazarento, né? Talvez você tenha pensado, talvez, não sabe, né? Aquele cara que te deu a fechada aquele dia de carro, que você falou, abençoado de Jesus, vai em paz, né? Você não falou isso. Você quebrou a lei de Deus. Você não é tão puro assim. Nem eu, ninguém é. A lei de Deus está aí para dizer exatamente isso. Vocês não podem chegar a mim. Vocês são imperfeitos. Vocês estão mortos em seus delitos e pecados. Debaixo da lei, todos estamos condenados. E o texto que nós lemos deixa claro: acaso ignoreis? Vocês estão ignorando? E estão ignorando que todo mundo está debaixo da lei de Deus, que a lei tem domínio sobre toda a sua vida que viver. Isso é claro diante de Deus, é claro diante de uma leitura sincera das Escrituras. Percebe-se com clareza que todos nós estamos debaixo da lei e estamos todos igualmente condenados. E debaixo dessa lei, nós tentamos nos justificar diante de Deus por obras. Olha só que loucura que é a mente humana. Que loucura que é a mente humana caída, pecadora, minha e sua, antes de sermos regenerados, é claro. A gente pensa, sem o Espírito de Deus, que a gente pode agradar a Deus fazendo coisas boas. E esse é um pensamento comum, bem comum. Debaixo da lei, o homem fica pensando assim: mas talvez eu não seja tão bom assim. Se eu ajudar o pastor, eu vou me tornar mais agradável ainda a Deus. E uma hora... Oi? Pode ajudar. Depois eu vou explicar. Amanhã eu vou completar isso. Você vai entender que você vai poder ajudar e não vai ser condenado. Tá? Vai chegar lá. Pastor mesmo, né? Então, a gente pensa, no nosso pensamento religioso, sem Cristo, longe do Evangelho,
debaixo da lei, condenados, picados pelo marimbondo, mortos em seus delitos e pecados, a gente pensa que a gente pode fazer coisas boas, e ao fazer coisas boas, a gente vai galgando, subindo um degrau, e a gente está cada vez melhor, cada vez mais aperfeiçoado, cada vez mais legal diante de Deus. E vai chegar um tempo que a gente vai ficar tão legal que Deus vai falar: nossa, que cara legal! Vem cá, vou te salvar, porque você é legal. Isso é mentira. Isso é um pensamento cego pelos delitos e pecados, é um pensamento ofuscado por inúmeras coisas, e que a Bíblia deixa claro que é impossível nós nos justificarmos pela lei. E para dizer isso, Paulo pega um exemplo lá do Antigo Testamento para falar: olha, nem Abraão, que é Abraão, foi justificado por obras. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, de 1 a 4. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Quer dizer, Paulo está perguntando: você acha que Abraão se salvou? Nós chamamos Abraão de o pai da fé, não é verdade? Ele que foi lá e quase matou o filho, porque Deus pediu para que ele fizesse isso. Imagina que obra seria essa, né? Matar o próprio filho. Cara, esse aí eu vou salvar. Mas aí a Bíblia fala: vocês pensam que Abraão alcançou alguma coisa segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar. Porém, não diante de Deus. Porque a Escritura diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. A forma de Abraão ter sido salvo lá no Antigo Testamento foi pela fé, não por obras. Nada do que Abraão fez Abraão ser salvo. Nada. Debaixo da lei, todos tentam se justificar por obras. Mas isso não vai longe. É ilusão. É ilusão. Isso pode nos levar a dores, transtornos, frustrações. Porque essas coisas prometem um objetivo, mas não entregam o objetivo. Prometem salvação, prometem complemento de vida, fim das angústias, mas não entregam. Porque não estão em Deus, não estão do alto, mas sim da carne, sim dali, do lado e não de cima. Mas Cristo nos livra da condenação da lei e nos abriga em sua graça. A gente volta para Romanos 7, no versículo 4, que diz: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Tudo que nós lemos aqui no Romanos capítulo 7 é uma ilustração que Paulo usou para mostrar isso. Porque se nós estivermos debaixo da lei, isso quer dizer, se nós estivermos tentando nos justificar, tentando nos salvar por nossas obras, nós nunca vamos frutificar para Deus. Esse é o ponto do sermão de hoje. Nós nunca vamos frutificar para Deus se estivermos tentando frutificar para nós. Porque toda religião, e toda religião fora o cristianismo bíblico é uma religião de obras, propõe que ao fazer coisas, você vai ganhar coisas para si. Uma salvação, um crescimento espiritual, uma graça qualquer. Está vendo? É para si. É fazer algo para ganhar para mim. Eu ajudo, de novo, o pastor Humberto. Mas para ganhar um crédito para mim diante de Deus. Eu estou frutificando para mim quando eu faço isso. Enquanto eu não largar isso e me agarrar em Cristo, eu não vou frutificar para Deus. Aí Paulo explica o Evangelho. Olha, Cristo veio ao mundo para nos fazer separar das tentativas de nos salvar. Cristo veio ao mundo para receber a punição da lei em nosso lugar, para que o ferrão da lei deixe de existir para nós. E a gente não precisa viver mais noiado, preocupado, ansioso em se eu estou fazendo isso ou aquilo, e ao fazer isso eu estou conseguindo galgar os estágios espirituais ou não.
Ele quer separar a gente disso. O Evangelho separa a gente disso, para nos fazer agarrar a Cristo e viver de forma assim: eu não preciso mais me justificar, eu ganhei justificação. Para isso, o exemplo do marido e da mulher. Olha, enquanto viver o marido, a mulher está agarrada a ele pela lei do matrimônio. Então, a mulher ali somos nós. Aqui em Romanos 7. Nós. Enquanto nós vivemos agarrado à lei, a gente não pode agarrar a Cristo. A gente não pode se unir a Cristo. Então, Cristo vem e resolve isso. Como? Matando a lei? Não. Matando a gente. Que aqui é a expressão aqui, ó. Ora, a mulher está casada, está ligada a ele, ao marido, pela lei do marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Ó, massa, mata esse cara então. Não. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Talvez a gente pense assim: poxa, se tem um problema, Deus viu que a gente está num problema, a gente está casado com a lei, está debaixo da lei, a lei mata a gente, e a gente fica ainda pensando que a gente vai conseguir chegar lá, né? E Deus viu esse problema, então Deus vai matar a lei e acaba o problema. Não, Deus envia seu filho para que ele morresse e nos uniu a ele para morrermos junto com Cristo. A forma de Deus resolver esse problema é nos fazer morrer juntamente com Cristo. Por isso o capítulo anterior vai dizer: nós estamos ligados a Cristo, batizados na sua morte e na sua ressurreição. A solução para uma vida de frustrações religiosas, a solução para uma vida de frutificação egoísta, a solução para uma vida que pensa que pode se salvar, é crer que Cristo realizou a salvação completa por nós. E assim, a morte de Cristo é a minha morte. E morrendo eu, a lei não pode me alcançar. Eu estou morto. Então a lei continua existindo. A lei de Deus continua valendo. Mas ela não pode me acusar mais. Ela perdeu o ferrão. Se eu estou em Cristo, se Cristo é a minha salvação, se Cristo é a minha justiça diante de Deus, se Cristo me pegou pela mão e me arrastou junto dele e falou: você é meu filho, a lei não tem mais domínio sobre mim e eu não tenho mais nenhuma condenação diante da lei. Uma aplicação aqui: não interessa como foi o seu passado antes de Cristo, interessa o que você é agora em Cristo. Então, os nossos pecados cometidos antes de Cristo não nos acusam mais quando nos entregamos para Cristo. E às vezes a gente deixa de ir para a igreja porque a gente brigou com a mulher, a gente deixa de fazer não sei o quê, porque fez um pecado aqui, um pecado lá. E isso é armadilha de Satanás para nos tirar do caminho. Porque diante de Deus, se estamos em Cristo, não há condenação para nós. Debaixo da graça, ninguém tenta se justificar por obras. Debaixo da graça, não estamos debaixo da lei. Debaixo da lei, as pessoas ficam tentando chegar diante de Deus através das suas obras. Se eu louvar de joelho, se eu subir no monte, se eu vestir tal roupa, está vendo? Então Deus vai se agradar de mim. Isso é barganha com Deus. Ninguém compra a salvação de Deus. Ninguém compra, ninguém ajuda a Deus. Deus é soberano na salvação. Deus é soberano na sua justiça. Deus é soberano em vivificar mortos. Estando vós mortos em seus delitos e pecados, eu os ressuscitei. Efésios capítulo 2. Eu vos dei vida, estando vós mortos em seus delitos e pecados. Eu vos dei vida. É graça, é graça, é de graça a salvação.
não é de obras. E isso, para mim, irmãos, isso me consola. Isso é o néctar da bênção de Deus. É o ouro, é o mais precioso fio de ouro das Escrituras. Eu estou livre, irmãos. Eu estou livre. Você pode ser livre. Livre da condenação da lei. Você não precisa se preocupar em se salvar. Já pensou nisso, em viver despreocupado? Eu não preciso me preocupar, eu já estou salvo. Eu sou salvo pela fé. Por isso que a Bíblia fala, a reforma gritou. Por isso que a reforma gritou, somente a fé salva. Somente a fé em Cristo. Não é a fé de Cristo mais o seu esforço. Paulo escreveu Gálatas todinho para dizer isso. Não é a sua fé em Cristo e uma circuncisão. Não é a sua fé em Cristo e a observação de uma festa religiosa. Não é a sua fé em Cristo e usar o terno, deixar de usar a bermuda. Para, gente! O Evangelho não é isso. O Evangelho não é uso e costume. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que faz o justo viver por fé. Entenda isso em nome de Jesus e receba isso no fundo do seu coração, como um alívio da sua alma. Ou você quer ficar vivendo mais um dia preocupado, se fez ou não fez, se não fez? Pare com isso. Creia. Creia. E seja livre da condenação da lei. Da condenação da lei. Debaixo da graça, ninguém tenta se justificar por obras. Romanos capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível para a lei, porque ela estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus pegou os seus eleitos e colocou e uniu a Cristo. E Cristo, quando morreu, matou junto com ele ali todos os eleitos para o pecado. Mas Cristo não nos deixou na morte, Ele ressuscitou e nos ressuscitou juntamente com Ele para a vida, para uma vida nova, para uma vida sem a preocupação de justificação. Você não precisa se preocupar com isso. Jesus cumpriu tudo. Sabe o que sobrou para você fazer para se salvar? Nada. Um nada bem grande assim. Nada. Sabe o que sobrou para você fazer para você se salvar? Nada. Nada. Deus fez tudo. Cristo realizou todas as coisas para nos salvar. Todas as coisas. Cada gota de sangue derramado no madeiro foi para nos salvar. E o que Ele fez não foi em vão. Não ficou uma beiradinha para depois. Não ficou uma beiradinha para o homem ser responsável e falar, essa beiradinha é minha. Não ficou. Tudo Ele realizou por nós para nos livrar do peso da condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Então aquelas coisas que nos assombram de vez em quando, dos erros do passado, do pecado que cometemos ontem, ontem, lá atrás, aqueles traumas, isso tem cura na cruz. Porque essas condenações que Satanás quer nos acusar, não valem para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não vale. Pode ficar tranquilo. Se você está em Cristo, nada do que fizemos de pecado no passado pode nos acusar. Nada. Por causa de Cristo, não por causa de nós. Nunca é por causa de nós, é por causa de Cristo. Debaixo da graça, compreendemos que unidos a Cristo, nós podemos frutificar para Deus. Aqui é o link disso tudo com o tema do nosso retiro. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei,
morreram à condenação da lei. A lei não tem mais ferrão para nós. Por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Não é para nós ficarmos viúvos ou fantasmagóricos na morte, mas para pertencermos a outro. A quem? A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que frutifiquemos para Deus. Aqui vira a chave do negócio, né? É a virada da chave lá. Frutificar para Deus só é possível na graça. Porque enquanto estivermos agarrados com a lei, nós vamos fazer coisas para nós e nunca para Deus. Quando a chave da despreocupação com a sua justificação virar pelo Espírito Santo, a gente vai fazer coisas por amor somente. E não por justiça. A gente vai olhar para a lei agora sem ferrão. O marimbondo virou uma borboleta. Posa aqui em mim. Deixa eu morar com você. Quanto amo a sua lei, nela tenho prazer dia e noite. É meu prazer meditar na sua lei. Você lembra da despreocupação de Davi no Salmo, de Davi e dos que escreveram o Salmo 119? É meu prazer meditar na sua lei. Nela eu medito dia e noite. Eu durmo pensando em ti, na sua lei. Eu vejo aquilo que o Senhor escreveu e fico, nossa, o Senhor é belo demais. Assim era o coração de Davi. Davi não estava preocupado em se justificar, não. De alguma forma ele entendia que era por graça, que ele era um homem perfeito, que Deus o acolhia por amor e graça somente. Então ele tinha deleite na lei do Senhor. Agora ele frutificava para Deus. Essa chave tem que virar em nós, irmãos. Isso é o Evangelho, é o poderoso Evangelho de Deus. Agora tudo muda de sentido. O que eu faço não é para minha justiça, mas para demonstrar o meu amor. O que eu faço não é para me vangloriar. Está vendo o que eu fiz? Eu sou melhor que você, cara. Eu oro mais que você. Não tem isso na graça. Porque na graça não tem mérito. Na graça não tem nada a não ser Cristo. Eu não fiz nada para me salvar, mas agora eu vivo em louvor a Ele. Eu recebi o maior presente do mundo. O que você faria para aquele que pagasse uma dívida que você teria impagável? Por exemplo, você tem uma dívida de $1 bilhão, você descobre isso de repente. E alguém vai te matar porque você está devendo $1 bilhão. O que você vai fazer? Aí de repente chega a notícia, pagaram a dívida para você. É mesmo? É. Quero dar um abraço nesse cara. É o mínimo que a gente vai fazer. Então Cristo morre para te livrar da lei para sempre. Será que você não pode viver para Ele agora? Isso é amor. Isso é serviço de amor. Nós somos servos livres. Nós servimos porque amamos. Eu vou falar mais disso amanhã. Eu quero falar hoje, agora, essa noite, sobre esse fim desse ferrão que nos mata em Cristo Jesus. Jesus é aquele que transforma marimbondos em borboletas. Jesus é aquele que transforma uma lei odiosa, hedionda, terrível, impossível, numa bela carta de amor. Jesus é aquele que tira o aguilhão da lei. Paulo escreve isso tudo de outra forma em Coríntios capítulo 15, versículos 55 e 58. Quando ele está falando da ressurreição e da nossa união com a ressurreição de Cristo. Ele fala: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, serviço, frutos, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Nós podemos servir em liberdade e novidade de vida. Somente a união com Cristo nos livra da condenação da lei, que nos impede de frutificar para Deus. Somente Cristo nos liberta da lei, para nos fazer pertencer a Ele.
Somente uma vida confiante na graça de Deus, manifestada em Cristo Jesus, pode nos fazer frutificar para Deus. Você quer ter uma vida de frutos? Nós cantamos aqui, nós queremos frutificar para Ti. Larga da lei. Ore para que o Espírito Santo vire essa chave dentro de você, para que você sirva sem se preocupar se aquilo que você está fazendo está somando mais ou menos em sua desculpa diante de Deus. É essa chave que tem que virar. Não, eu faço por amor, eu faço porque já fui pago, eu faço porque já fui liberto, eu faço porque já fui salvo, eu faço porque eu te amo. Eu não faço porque me amo e quero livrar o meu couro. Eu faço porque eu te amo e quero te servir com toda a minha vida. Eu sou livre, mas quero te seguir para sempre. Django Livre, lembra do filme de Tarantino? O negão que é escravo, que é liberto, e ele começa a seguir o cara que o salvou. Ele podia ir para qualquer lugar, mas segue o cara que o salvou. É essa a ideia. Isso é amor. Isso é ser encontrado pela graça. Isso é servir em novidade de vida. Somente unidos a Cristo deixaremos de viver no pecado e viveremos cheios do Espírito Santo. Nós cantamos, queremos ser inundados por sua glória. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Mas estamos nos agarrando na lei, estamos nos agarrando nas nossas forças, das nossas parcas e medíocres forças de salvação. Como seremos cheios do Espírito assim? Nunca. Jamais. Nós estamos unidos a quem? Essa é a pergunta dessa noite que eu quero te incomodar. Você está unido a quem? Diante de Deus, quando você vai no culto, quando você vai na igreja, na sua vida cristã, na sua vida como membro da igreja, na sua vida como homem, na sua vida como mulher, você acha que você está unido a quem? Quais são as evidências do seu coração, na sua mente, na sua vontade, que mostram a quem você está unido? Como são os seus pensamentos? Como são os seus pensamentos da sua vida religiosa? Está tudo bem? Está tudo bem diante de Deus? Eu sou um cara legal, eu sou um marido legal, eu sou marido, olha, eu não fumo, não bebo, eu faço uma coisa, eu faço outra, mas não é tão grave assim quanto aquela outra que aquele cara lá faz. Isso é justificação por obras. Você está vivendo uma vida de justificação por obras. É o pensamento comum de alguém que se justifica por aquilo que faz. A gente pensa isso é comum, isso é comum. A gente pensa, as meninas pensam, eu sou uma filha tão legal, né? Eu não mato aula, eu não faço aquilo outro. Então tá tudo bem entre eu e Deus, tá tudo ok. Tá vendo, Deus, como eu sou legal? Então olha como eu sou legal, tá tudo bem por causa disso. Tá tudo bem entre mim e ti, Senhor, por causa do teu filho. Ah, como o seu filho é necessário para mim. Porque se não fosse ele, não estaria nada bem entre nós. Como é que está a vida de vocês, meninos? Aquilo que vocês fazem, vocês acham que está tudo bem diante de Deus? Só pode estar tudo bem diante de Deus se vocês estiverem em Cristo. Se vocês não estiverem ligados a Cristo, não está tudo bem. Vocês precisam de Cristo. Vocês precisam de Cristo. Cristo é necessário. E somente em Cristo nós temos paz. As meninas disseram aqui, né? Eu quero paz, eu quero alegria, eu quero comunhão. Só em Cristo é possível isso. O resto promete, mas não entrega. E você vai se frustrar no final. A base de uma vida que frutifica para Deus é uma vida centrada no Evangelho da graça de Cristo. Eu creio que você entendeu isso hoje. Em nome de Jesus eu creio nisso. Tenho orado constantemente para Deus derramar a sua graça sobre nós, sobre o seu povo, sobre uma igreja de raiz histórica, ligada no Evangelho da graça, nos gritos da reforma, mas que tem abandonado isso. Dia após dia tem se apegado a um evangelho de obras, de meritocracia,
de livre-arbítrio. Que o Senhor derrame sobre nós o Evangelho da graça, a compreensão, que o Santo Espírito vire essa chave em nossa mente, essa noite. Essa é a minha oração. É isso que eu quero orar com vocês. Vamos ficar de pé. Por um último esforço da sua paciência, eu peço. Vamos ficar de pé. Os meninos do louvor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do nosso coração sermos inundados por sua glória, Senhor Jesus. Quero cantar isso. Se você quiser orar comigo, vem aqui. Se você quiser orar comigo por uma vida nova, vem aqui. Deixa eu orar. Deixa eu orar junto para que Deus quebre a nossa vida. Quebre a nossa vida. Nós somos um vaso que precisa ser quebrado por Deus. Para que o Evangelho mude todo o nosso ser. E que a gente viva livre, despreocupado. Porque Cristo fez tudo necessário para nos salvar. Amanhã tem a segunda parte disso tudo, que vai ter mais sentido ainda para você. Mas enquanto, eu quero que você pense nisso. Cristo nos livra da condenação. Você quer viver preso na condenação das suas lembranças, dos seus pecados? Ou quer viver livre de tudo? Venha para Cristo, nós vamos orar.